Olá, cá estamos nós novamente para gravar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em continuação à série Decifrando a Bíblia. Nós demos uma escapadinha e demos um salto até o futuro para mostrar a obra de Esdras, como foi fecunda, o que ele fez. E é interessante que Deus permitiu, do mesmo modo que Deus fez vamos dizer assim, uma coisa muito boa, suscitou dois grandes profetas, no mesmo, ou um pouco antes de Esdras, né? Ezequiel, do qual nós já falamos, e Daniel. Então, já vimos que Esdras faz uma lambança danada, e isso é perceptível e é fácil de tirar a limpo, porque aqui na minha Bíblia, né, como a introdução ao livro de Esdras, traz aqui a cronologia dos reis da Babilônia, do Império Persa. Deixa eu ver se eu coloco de uma forma melhor para vocês verem, né? Aqui, olha, essa pequena listinha aqui, esse quadradinho aqui embaixo, tá? Nessa linha aqui, esse quadradinho aqui embaixo é a lista dos reis do Império Persa depois da conquista da Babilônia. Ciro, ano 559, Cambises, ano 529 a.C., não é? Por isso que vai diminuindo. Xerxes, 485, Artaxerxes Longimano, 463 a.C., Artaxerxes Minemon, 404, Artaxerxes III, 358, Arsetes, 338, do Dario Codomano, 336. Então, a história nos traz claramente quem foi a lista dos reis persas que governaram o Império Persa, que começou com Ciro, no ano 559, né? E não se consegue saber, vejam só, com essa listagem aqui, não bate o livro de Esdras, não se consegue saber exatamente em que período Esdras viveu. Ora, então ele fez uma lambança aí, né, fazendo com que o livro dele fosse escrito de uma tal maneira que não se consegue identificar. Está dito aqui, né, não está dito com muita clareza, mas diz que o texto hebraico na versão dos 70, Esdras e Neemias constituem um só livro, com o título comum de Esdras. Mas já no tempo de Orígenes, início do século III, eram divididos em dois, Esdras e Neemias. Então, na Vulgata, era um livro só com o título Esdras. Depois, na época, no século III, isso na Vulgata é século IV, no século III já são Esdras e Neemias. Posteriormente, foram chamados de Esdras I e II. Então, no final das contas, ainda aparece um tal de um Esdras III e de um Esdras IV, que foi logo se percebeu que era deuterocanônico, apócrifos, mas você vê a lambança que ele faz. No final das contas, a minha opinião é que Esdras escreveu Esdras e Neemias, ele escreveu o livro dele, e ele escreveu o livro de Neemias. E em todos os dois livros ele coloca os dois personagens centrais como sendo grandes heróis. Vamos então ver como é que Esdras se apresenta. Aqui eu prometi a vocês que eu iria mostrar a apresentação como Esdras se apresenta, ou seja, na disputa pelo poder. Enquanto Ezequiel e Daniel estão na mesma época, eles são contemporâneos, Ezequiel e Daniel estão muito preocupados com a religiosidade do povo, com a idolatria, né? A absorção da cultura da Babilônia universalista, mais problemática, porque os judeus são um povo que tem uma cultura própria e peculiar. Então, enquanto Daniel e Ezequiel
estão muito preocupados com isso e, principalmente, Ezequiel vergasta muito o povo por causa disso. Esdras vai se aproveitar dessa censura de Ezequiel, que vem de lá do tempo de Salomão, né, que foi um malandrão também, que pegou o templo de Javé, que ele construiu, e casou-se com a esposa do faraó, para estabelecer a paz com o seu vizinho, porque Davi tinha conquistado do rio Nilo até o Eufrates, então o rio Nilo, sendo o limite do território egípcio, fazia limite com o reino de Judá, portanto, de Salomão, herdado do pai Davi. Ele, para fazer a paz com o faraó, casa com a filha do faraó e dedica 1/3 do templo para que a esposa dele, egípcia, adore Osíris, Ísis, Horus, Haftor e Apis e os outros deuses egípcios. Então, 1/3 do templo de Javé era dedicado a isso, como se não bastasse, né? Ele que teve 700 esposas e 300 concubinas, deu um jeitinho de, em cima de cada monte, porque os deuses pagãos gostavam de ser adorados em cima dos montes, ele construiu pequenas, vamos dizer assim, cabanas, onde havia um ídolo da esposa dele que tinha feito esse pedido, ele acedeu. Então a Palestina no tempo de Salomão, quer dizer, o reino de Salomão estava cheio de ídolos, e quando a esposa dele ia fazer a adoração, o culto ao seu Deus, ao seu ídolo, uma da Fenícia, outra dos Moabitas, porque ele 700 esposas e 300 concubinas, são 1000 mulheres. 3 e 3, 6 e 3, 9, quer dizer, cada ano tem 365 dias, praticamente eram 3 esposas com quem ele tinha que dormir por noite. Eram 3 mulheres, ele tinha direito a dormir com 3 mulheres toda noite, sem tirar sábado, domingo e feriado, porque eram 1000 mulheres no final das contas. E ele satisfazia essas mulheres, e ainda mais o amigo Irão de Tiro, né? E o grande arquiteto de Irão, que era Irã Abif. Então, tudo isso fez com que o reino de Salomão começasse certo e depois enveredasse pelo erro, pela idolatria, e terminou se destruindo, dividindo-se em 2. Então, de lá para cá, nunca mais se endireitou. Então, os sucessores de Salomão no reino do sul, de Judá, que era 2 tribos, Benjamim e Judá, e o reino de Jeroboão, que era o reino do norte de Israel, ficaram enfraquecidos e foram conquistados facilmente. O de Israel pelo Senaqueribe, assírio, e o de Judá, o reino do sul, que era da dinastia de Davi, os descendentes de Davi. Então, chegamos até Josias, mas como reis legais, legítimos, descendentes da estirpe de Davi, mas terminaram sendo conquistados por Nabucodonosor e deportados para a Babilônia. Então, a Palestina ficou sendo um reduto de estrangeiros, porque os reis assírios e babilônios usavam uma estratégia muito inteligente. Cada vez que eles conquistavam um povo, eles procuravam investigar quais eram as famílias que exerciam liderança sobre esse povo. E pegavam essas famílias e mandavam para a Palestina. Por quê? Porque aquele povo sem cabeça, sem líder, não podia se rebelar contra ele. Não havia como se organizar em torno de quem, confiar em quem. Não havia um nome confiável ao redor do qual o povo pudesse, como aconteceu posteriormente, quando os sírios conquistaram, né, o reino de Judá, a família dos Macabeus, ou Asmoneus. Então, em redor deles se reuniu todo o povo, porque o sacerdote Matatias Asmoneu era um homem puro, lídimo, digno da confiança. Então, era um líder. E o povo foi fácil o povo se agregar em torno dessa família, fugiram para as montanhas. Mas na época que estamos aqui,
Então, não há essa... O máximo que Josias fez foi o livro do Deuteronômio, que eu acho, acredito, na fofoca que diz que ele escreveu o Deuteronômio, escondeu no templo, que era uma reedição dos livros de Moisés, né? Uma compilação para reafervorar, né? A lealdade, a fidelidade, o culto a Javé. E depois um sacerdote encontrou esse livro, mas a crítica acadêmica diz que são 3 autores. Então, fica-se aí com a opinião que você quiser. A opinião científica seria de que o Deuteronômio, Devarim em hebraico, tem 3 autores, enquanto que a fofoca que rola é que o próprio rei Josias escreveu, tomando partes do livro do Êxodo, né, e do livro do Levítico, reescreveu para recolocar o culto a Javé no seu devido lugar. Depois de Josias, então, a conquista dos 2 reinos de Israel e Judá leva todo o povo judeu para a Assíria e para a Babilônia. O monarca babilônio Nabucodonosor, que conquista o reino do sul de Judá, conquista também a Assíria. O soberano da Assíria passa a ser vassalo dele, mas as 10 tribos que tinham sido conquistadas por Senaqueribe, do Israel, sumiram. São as 10 tribos desaparecidas, que tem uma historiadora sueca que diz que estão na Dinamarca, que a Dinamarca foi criada por elas, porque a palavra Dinamarca, em dinamarquês, é Danmark. Dan. A tribo de Dan. Então, pelo menos essa tribo, nós temos uma pista, e ela faz um belíssimo rastreio na história para provar que a Danmark, Mark quer dizer limite, quer dizer, aquele território foi ocupado pela tribo de Dan. Seria, portanto, uma das 10 tribos perdidas que estaria ali. Portanto, a Dinamarca seria, os habitantes dele seriam judeus, descendentes da tribo de Dan. Tem outros autores também que têm outros trabalhos tentando encontrar as 10 tribos perdidas. O fato é que nós vamos encontrar na Babilônia o jovem rei Joaquim, né? E segundo a apresentação dos livros de Ezequiel e de Daniel, eles eram nobres que foram deportados para a Babilônia. Mas, para nós católicos, existe no final do livro de Daniel o episódio de Susana, que é belíssimo. Então, se Daniel que ele tinha em torno de 16 anos, não, o judeu só podia falar em público com 28 anos, era a maioridade, e uma turba ele vem do campo, ele era, antes de receber o dom profético, era lavrador, mas aqui a Bíblia não diz isso. Então, por isso que o cânon hebraico não aceita o livro de Susana, os protestantes rejeitam o livro de Susana. Para mim, ele teria nascido na Babilônia, já nasceu na Caldeia. Mas, oficialmente, se nós formos até o livro de Daniel e de Ezequiel, vamos encontrar que ambos eram de família nobre, tanto Ezequiel quanto Daniel, e que foram deportados, né, para o cativeiro babilônico, levados de Jerusalém para o cativeiro babilônico. Aqui vamos ver se eu consigo no início de Ezequiel. No 30º ano do 5º dia do 4º mês, encontrava-me eu entre os deportados nas margens do rio Cabir, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. Aqui ele vai ver os querubins, né? No 5º dia do mês, que era o 5º ano de deportação do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra da Caldeia, nas margens do rio Cabar,
ou cabir, e aí a mão do Senhor esteve sobre mim. Então aí ele descreve a visão dos querubins, que é uma das coisas mais belas e mais lindas, mas que não aparece na Bíblia antes a não ser em Moisés. Ou seja, o livro de Moisés, no livro de Moisés ele manda construir uma arca, e sobre a tampa dessa arca, a arca é toda de madeira de acácia forrada com ouro, lembra vocês? A Arca da Aliança, ela é uma arca, né, com uma tampa, e aí Moisés manda colocar sobre ela, né, 2 pinos de metal, e sobre esses 2 pinos de metal propiciatório, onde se colocava o incenso especial e queimava para subir ao Senhor. Então ali só se queimava incenso, mas quando Moisés fez, ele sabia que o Messias, quando viesse, sentaria ali, entre os querubins, no propiciatório. Aquele seria o trono do Messias. Se Israel fosse fiel a Deus, no domingo de Ramos, quando Jesus chega em Jerusalém, no burrinho, e a multidão dizendo, aclamando: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. E o sacerdote diz: mandam eles se calarem, e impedem Jesus de entrar no templo. Aquele era o momento em que os sacerdotes, os anciãos, os escribas deveriam, segundo o plano divino de paz, levar Jesus até a sala do Santíssimo, no templo, onde estava a Arca da Aliança, e ali entronizá-lo na arca, ele sentando-se no propiciatório, que parecia uma banquinha, uma cadeirinha abaulada. Salomão, além dos 2 querubins que estavam ali pertinho, tinha mandado construir 2 querubins enormes, e esses 2 querubins enormes estavam no chão, não na arca. Os 2 da arca eram pequenos, mas esses 2 eram grandes, e cada um tinha, vamos dizer, o da direita tinha a asa esquerda levantada, reta, e o do outro lado tinha a asa levantada reta, de maneira que as 2 asas se tocavam, fazendo o recosto da cadeira do Messias. A outra asa era para baixo. Então cada querubim tinha 2 asas, eram 2 anjos, não era nem um pouco parecido com o querubim assírio que Moisés não conheceu. O querubim assírio babilônio nós já mostramos a vocês várias vezes, né? Aquela imagem que é um pouco estranha para nós, mas nós temos em vários lugares, e tomara que agora eu encontre ele facilmente. Tem cara de homem, barbudo porque é assírio, e tem asas de águia, e está aqui na mitra papal, os animais do querubim, do caribu separados, mas você vê, ó, a águia está bem visível. Então essa tradição desde a Assíria e a Caldeia, nós herdamos a tradição não só dos caldeus, porque essa figura já existia na Suméria. Aqui nós temos no frontão da Catedral de Chartres, Jesus Cristo entre os 4 animais que o Papa tem ali na mitra, e aqui os 4 evangelistas representados cada qual por um querubim. Então um querubim não era aquilo que Moisés mandou fazer na Arca da Aliança, né? Aquilo que ele mandou era segundo a imaginação dele, ou segundo as visões dele, mas o querubim assírio, que eu não estou encontrando aqui, né? O caribu assírio, na verdade, era um animal, era uma esfinge, né? Com o corpo, a cara de homem, barbudo, o corpo de leão e as patas de boi. Então, era esse o caribu. Então, uma figura que nós encontramos muitas vezes, mostramos a vocês muitas vezes, eu acho que agora fica desnecessário. Mas, de qualquer maneira, então, essa era a figura no seu original.
o caribu, então não eram como Salomão fez e como Moisés fez, dois anjos vestidos com aquelas vestes longas, e não, era um animal terrível, era um touro. Assim como Salomão, quando mandou fazer o templo, e Moisés, quando fez o tabernáculo, mandou construir a bacia de bronze em cima de 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o sul, 3 para o oriente e 3 para o ocidente. Esses touros já eram os querubins, ou caribu. Então deviam ter asas, porque o caribu tinha asas. Então Moisés, o mesmo que disse, não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que existe acima no céu, nem do que existe abaixo na terra, nem na profundeza das águas, mandou construir uma bacia de bronze, um tanque enorme, para os sacerdotes lavarem ali, né? O sacrifício deixava eles sujos, porque eles matavam, né? Era o churrasco que eles inventaram. Então, depois de matar o animal, carneiro, cabrito ou boi, dividiam, eles ficavam com o filé e o ofertante ficava com o resto, as vísceras, cabeça e tudo era queimada e jogada depois no desfiladeiro da Guiena, que Jesus Cristo compara com o inferno, porque vivia sempre queimando e sempre fedendo. Então, veja só, Moisés mandou fazer um tanque, e em cima do tanque, sustentando esse tanque, 12 bois. E as cortinas do interior do tabernáculo tinham imagens de leões e de flores. O leão também é uma parte do caribu assírio, né? Pena que agora eu não estou com ele disponível, não sei exatamente onde eu coloquei, mas é um animal que eu já mostrei muitas vezes a vocês. Então, a face é de um assírio, né, de um rei assírio, depois o corpo é de leão, as asas de águia, a esfinge egípcia, que depois se transportou para a Grécia e se tornou um símbolo do homem, da complexidade do homem em todos os lugares do mundo, mas o original era esse. Então, se Moisés conhecesse o original, então ele teria colocado, como Eli Falevi coloca no livro dele, uma coisa horrível, porque seriam 2 bois em cima da Arca da Aliança, 2 bois com cara de homem e asa de águia, e Salomão também, se conhecesse o que era o caribu, teria colocado no chão, então em tamanho muito, muito maior, também 2 bois com as asas voltadas, uma tocando na ponta da outra e a outra asa voltada para baixo. Então, de qualquer maneira, ou como um anjo com vestes longas e tendo a face, 4 faces, cada face um anjo tinha a face de águia, leão e touro, o outro tinha a face de homem, águia, leão. Então era isso que eles imaginavam que era o querubim, tal como foi descrito por Ezequiel, mas a figura que nós sabemos é a esfinge, como está lá no Egito, ou não exatamente ali, porque ali as patas são de leão, mas é um touro. Então, aí seria o lugar onde o Messias seria entronizado e ele redimiria o mundo ali, por um ato miraculoso da misericórdia divina e pela intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, os pecados cometidos pelos homens desde Adão e Eva no paraíso até aquele momento seriam perdoados pelos merecimentos de Jesus e o mundo entraria numa era de paz. Aí os judeus, como não acreditavam em Jesus, então nos fizeram viver nesse inferno que nós estamos vivendo. Judeus, estou falando aqui, os escribas, fariseus, que eram o lambe-bota, né? Os fariseus lambiam as botas dos escribas, porque os escribas mandavam em todo mundo. Era a classe privilegiada, porque, segundo Esdras, o profeta, vou de novo voltar ao livro dele para a gente falar disso. Olha, eu estou indo para lá e para cá na Bíblia, talvez fazendo na cabeça de vocês uma confusão danada. Moisés, para começar de tudo, Moisés, no livro, acho que do Êxodo, já sabia da encarnação de Deus.
aqui, onde tem Moisés quer ver Deus, Moisés quer ver a glória de Deus, está dito claramente que Deus diz a Moisés que vai se encarnar e vai aparecer na terra. Então, muita gente não tem ideia disso. Está escrito, Moisés quer ver a face de Deus. Moisés pede para ver a face de Deus. Eu quis ler isso para vocês antes, aqui depois do episódio de subir a montanha do Sinai com o Sinédrio todo, a construção dos objetos sagrados. Moisés quer ver a face de Deus. O que não faz muito sentido, que eu falei para vocês, ou uma coisa ou outra. Ou Moisés subiu com 72 anciãos, que era o Sinédrio, que foi ele quem criou. Era uma instituição justa, né? 72 sábios, 6 de cada tribo, 6 vezes 12, 72. E aí chamou-se Sinédrio. É uma instituição criada por Moisés. Mas aqui nós temos que Moisés sobe a montanha do Sinai com as duas tábuas descendo. Não, Moisés sobre a montanha do Sinai. Mas antes disso a seguir Moisés subiu a montanha do Sinai com Nadab, Abiú, Arão e os 70 anciãos de Israel, e contemplaram a face do Deus de Israel. Então, se isso é verdade, como é que que Moisés pode, ou antes ou depois, pedir para ver a face de Deus, ou uma coisa ou outra coisa? Estamos naquela mesma história do Gênesis 28, a escada de Jacó, em que Javé apresenta-se a Jacó e diz, eu sou Javé, ou o Êxodo, escrito por Moisés, 6:3, 3:6, esses dois capítulos, em que Javé diz a Moisés que nunca se apresentou aos patriarcas com o nome de Javé, e sim com o nome de El Shaddai. Aí fica uma coisa complicada. O Papa Francisco disse que isso tem que ser revisto, porque como é que ele vai explicar ao povo que em Gênesis 28, antes, portanto, do Êxodo, Gênesis vem antes do Êxodo, né? Então, o patriarca Jacó tem uma visão, e nessa visão tem uma escada, e os anjos sobem e descem por essa escada, e no meio da escada aparece um homem que diz para ele, um homem brilhante, eu sou Javé, faça um pacto comigo. E ele abjura El Shaddai, que era o Deus dos patriarcas, e encontrei já, viu? Para ficar, ser javista, ou seja, ele deixa de adorar El, de ser eloísta, e passa a ser javista, segundo aquele episódio, Gênesis 28, quem quiser pode conferir. A escada de Jacó vista por ele em uma visão deitado no chão, a caminho de onde estava Labão, lá da Babilônia, da Caldeia. Labão morava perto de Aram, né? Morava em Aram. Então ele vai caminhando para Aram, e no meio do caminho tem. Aí, como é que a gente vai ficar? Moisés escreve no livro do Êxodo que Deus diz a ele, eu nunca me revelei com o nome de Javé, eu quero ser chamado de Javé. E você vai dizer aos anciãos de Israel, Javé me mandou libertar vocês. Já estou repetindo isso porque já disse várias vezes. Aí quando você chega no Gênesis 28, na escada de Jacó, aí aparece um homem brilhante no meio da escada e diz, eu sou Javé, passe a me cultuar. E aí Jacó muda de Deus, deixa de adorar El, com o nome de El Shaddai, que é assim que aparece em Abraão e em Isaac, El Shaddai, que vai aparecer a Melquisedeque com o nome de Elion, mas é El, o Deus dos semitas ocidentais e orientais, e aí fica esse problema. Quem está certo? Gênesis 28, o Êxodo 6:3 e 3:6. Bom,
eu terei a minha conclusão. Se Moisés, depois que vem libertar os egípcios, ele sai de lá de Jetro, que era javista, né, porque Javé era a religião de Javé, era a religião dos Javé, sacerdote de Madian, dos madianitas ou arameus, e Moisés é catequizado por Jetro, depois ele tem o episódio da sarça ardente, onde ele recebe poderes especiais, aí ele diz: como é que eu vou dizer ao povo, aos velhos, aos anciãos de Israel, que eu lhe vi, que eu conversei com você, que eu tenho autoridade para libertá-los? Ele diz: diga para eles, Javé me mandou. Ora, Moisés vai. Então vamos agora tentar concatenar tudo. Se aquele povo que estava ali, que chegaram como 170 pessoas lideradas por Jacó, o patriarca, e depois de 400 anos era uma multidão, porque o judeu era fecundo que nem coelho ou codorniz. Então, uma multidão de povo. Então, se eles não conhecessem o nome Javé, não faria sentido Moisés dizer para eles: eu vim libertar vocês em nome de Javé. Faria? Se eles ainda adorassem El Shaddai, El, que era o deus mais antigo dos semitas, eles não entenderiam o discurso de Moisés. Javé? Quem é esse Javé? Não, mas eles todos entenderam e ficaram esperançosos que seriam libertados do cativeiro do Egito, porque eles adoravam Javé. E só se pode entender que Javé não é um deus egípcio. Isso todos os autores de religiões comparadas dizem. Tanto Michel Eliade quanto o professor Júlio Surri, o nome Javé não é egípcio, portanto foi trazido de fora, dos arameus. Então, de uma civilização que Moisés vai conhecer depois, quando ele estiver lá indo para a Palestina. Né? Ele vai encontrar Jetro, que é sacerdote madianita ou arameu, que madianita e arameu é a mesma coisa, que para os egípcios eram Chazu, uma raça desprezível de beduínos, que não tinham cidades, viviam em barraco no deserto, ou quando era uma cidade, era uma favela melhorada. Então, tenho que admitir que Jacó viu Javé, que, portanto, quando Moisés diz, eu não me apresentei aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, com meu nome Javé, está mentindo. Isso não é verdadeiro. Isso foi incluído pelo sacerdote eloísta, que tentou manter a fé em El como sendo a fé dos patriarcas. El era o Deus dos patriarcas. Mas aí, se isso fosse verdade, quando Moisés vem de lá do Sinai, né, da terra de Jetro, para libertar os parentes dele, que ele descobre que ele é judeu, e ele vai ao encontro dos anciãos, reúne e diz, eu vim vos libertar em nome de Javé, e eles sabem quem é Javé. E quem é que recebeu a revelação de Javé? Jacó. Na dita escada, onde o homem aparece e diz, eu sou Javé. E ele muda de Deus, ele diz, Javé, se tu me deres roupa para vestir, abrigo, comida para comer, água para beber e proteção, eu te adorarei. Quer dizer, eu te prestarei culto. Então fecha um pacto com Javé e abandona El. Mas aí a confusão é enorme, porque quanta gente manipulou a Bíblia, Esdras foi o último que manipulou e fez com ela o que quis, nós não sabemos. Mas aí já tem a manipulação, que nós sabemos, certamente um sacerdote, o chamado priest, né? Ou o eloísta, porque a ideia aí, no Êxodo, é manter El como sendo o Deus dos semitas. Então, não era Javé, era El. Mas se Jacó não tivesse visto Javé, estou me repetindo para ficar bem claro, Moisés não faria sentido Moisés dizer para os hebreus escravos em Goshen que veio em nome de Javé. Se eles conheciam Javé, então alguém entrou ali com o nome de Javé, e foi Jacó. Porque Javé não é um deus egípcio. Dentro do panteão egípcio não consta Javé. Logo, o que está escrito em Êxodo 6, 3:6 e 6:3 não é verdadeiro, é uma glosa. É uma interpolação. Então, Javé se revelou sim ao patriarca Jacó. Então, Moisés não foi o primeiro judeu a quem Javé se revelou. Sem isso,
sem esse raciocínio, não faz sentido Moisés se apresentar à comunidade de hebreus no Egito, dizendo: eu vim vos libertar em nome de Javé. Concordam? Então, esse lado, o Papa Francisco, na Bíblia revisada, vai ter que chegar a essa conclusão, não tem outra. Vai ter que refazer esse nó e conceder que Javé já era conhecido por Jacó. Que mesmo assim, ora prestava tributo a Jacó, ora prestava tributo a El, porque depois da visão de Javé, diz a Bíblia, ele levantou uma pedra, jogou óleo, azeite em cima e chamou aquele lugar de Betel, casa de El. Bet, em hebraico, é casa, e El é El, casa de El. Ora, ele tinha acabado de jurar fidelidade a Javé, e a primeira pedra, ele diz: esse lugar é sagrado, e eu não sabia. Deus está nele. Mas que Deus? Ele ergue a pedra, faz um marco, derrama azeite e diz: será chamado Betel, casa de El. Aí vocês vejam que esse rolo eu não posso resolver. Então, ele acaba de fazer um pacto com Javé. Ele aí diz que quer que agora o nome daquele lugar será Betel, e assim que ele puder, fará dali um altar a El, Betel ou a Javé. Ficamos sem saber. O fato é que aquela pedra vai dar origem à cidade de Betlém. Betlém. Né? Então, Betel, acrescentado de Belém, onde Jesus nasceu, em Belém. Então, ali, naquele lugar misterioso, onde Jacó ergueu a pedra e ungiu em nome de El, chamando de Betel, casa de Deus, realmente era a casa de Deus, porque foi onde Jesus nasceu, em Belém. As coisas fazem sentido, mas a gente tem que ter uma tolerância muito grande, porque vários autores inseriram coisas na Bíblia. E ali, evidentemente, que El estava ali, é evidente. E que Javé se apresentou a Jacó, também é evidente, senão os judeus no Egito não saberiam quem era Javé, quando Moisés foi dizer a eles que ia libertá-los em nome de Javé, e fez aqueles prodígios todos. Então, tudo isso está. Mas Deus diz a Moisés que vai se encarnar, o que também aqui é um problema, porque se diz: Moisés subiu o monte Sinai, como Deus tinha lhe ordenado, junto com Nadab, Abiú, Aram e os 72 membros do Sinédrio que ele tinha eleito, e eles comeram um repasto diante de Javé, e Javé não os feriu. E eles disseram: vimos a face de Deus e não morremos. Então, isso está lá no capítulo... Está no capítulo 24, ratificação do pacto, né? Então, capítulo 24, versículo 9, e aí no capítulo 33, versículo 11, meus óculos não estão bons, viu? Deixa eu ter certeza se é 11. O Senhor falava com Moisés face a face. É 12. Moisés disse ao Senhor: eis que vós me dizeis, conduza esse povo, mas vós não me destes a conhecer quem enviareis comigo, apesar de me haverdes dito: conheço-te pelo nome, e além disso achaste mercê aos meus olhos. Pois bem, se achei mercê a vossos olhos, dai-me por favor a conhecer vossos desígnios, para que eu compreenda e encontre mercê ante vossos olhos. Considerai que esta nação é vosso povo. E respondeu o Senhor: virei eu mesmo e dar-te-ei repouso. Replicou Moisés: se não vierdes vós pessoalmente, não nos mande partir deste lugar. Quer mais claro? Moisés está falando com Deus. E ele diz: mostra-me sua face, teus desígnios, como é que será o futuro, se aquela obra que eu estou fazendo prosperará, e o seu plano que eu fui incumbido de começar a dar, segundo o vídeo anterior, o primeiro passo em direção ao sionismo. E Deus diz: eu virei
eu mesmo virei. Moisés diz, eu quero ter certeza de que a minha obra frutificará. Não frutificou, né? Porque a de Esdras suplantou a de Moisés. A canalice suplantou a santidade, né? E mostra-me a tua face, e mostra-me os desígnios que tens para com esse povo. E o Senhor disse a Moisés, virei eu mesmo, e te darei repouso. Ou seja, trarei outra lei, outro culto, como Jesus Cristo disse. Um novo altar, um novo mandamento, uma nova lei, um novo sacerdócio. O sacerdócio de Melquisedeque no lugar do sacerdócio levítico, um novo altar que é a cruz, onde ele é crucificado, né? Uma nova lei, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o vosso próximo, amai até mesmo vossos inimigos. A lei do amor, né? Quem ama, viu Deus, diz São João. Então, ele aboliu a lei de Javé, como ele disse, eu virei e vos darei repouso. Quer dizer, tudo que você codificou, eu reformularei e aperfeiçoarei. E Moisés disse, se não vierdes vós pessoalmente, não nos mande partir deste lugar, pois nisto se conhecerá que obtivemos mercê aos vossos olhos. O Senhor disse a Moisés, farei exatamente isso que disseste, porque meus olhos te conhecem pelo nome. Então Moisés diz, mostra-me pelo menos a vossa glória. E Deus responde, a minha face não podeis ver, mas mostrarei a minha glória. Então virei eu mesmo e vos darei repouso. Ou seja, o seu trabalho será aperfeiçoado em Jesus Cristo. E aí, que privilégio. Deus anuncia a Moisés a encarnação. Eu virei, eu mesmo, e não outro. E Moisés diz, se não vierdes pessoalmente, não me mande continuar a fazer esta obra, porque estará fadada ao fracasso. Ele diz, eu farei exatamente isso que você acabou de dizer. Eu virei pessoalmente. Moisés então diz, então agora me dá outro favor, mostra-me tua face. E Deus diz, minha face não podes ver, eu te mostrarei a minha glória. Mas então o que é que, naquele capítulo ali anterior, que eu li para vocês, o que é que Moisés viu junto com Nadab, Abiú, Arão e os outros 72 membros do Sinédrio? Não foi a face de Deus, evidentemente. Mas aqui está claro que a encarnação do Verbo foi revelada a Moisés. Por isso ele disse, eis que surgirá entre vós um profeta como eu, legislador, rei, porque ele governava todo o povo, e sacerdote do Altíssimo, que ele já nomeia Arão e a linhagem de Arão para continuarem o sacerdócio. Mas enquanto ele está vivo, ele é rei, profeta e sacerdote. E ele diz, aparecerá um como eu, e todo aquele que não obedecer aos mandamentos desse profeta e não ouvir a sua voz será excluído do livro da vida. Então ele recebe de Deus a promessa da encarnação e ele diz para o povo, né, a esperança messiânica, Deus virá, o Emmanuel, Deus conosco. Então isso é lindíssimo, né? Essa passagem é de fato emocionante. Então, agora, Deus viu, Moisés e os 70 viram, Deus não viram, porque aqui Deus diz, não te mostraria a minha face, te farei ver a minha glória, passarei diante de ti e pronunciarei o nome Javé. Então, ele não viu a face de Deus. Já Abraão, Jesus Cristo diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Então Abraão teve o privilégio que não foi dado a Moisés. Mas Deus disse a Moisés, eu vou me encarnar em um homem. Virei e tomarei o teu lugar. E farei aquilo que você fez. Uma lei, um sacerdócio, um altar, um culto. E foi isso que Jesus fez. Novo culto, novo sacerdócio, nova lei. Aqui está claramente no capítulo 33, versículo 12. A encarnação do Verbo. Jesus, então, foi
revelado a encarnação de Jesus a Moisés. E depois o rei Josias vai pegar no Deuteronômio, que o povo começa a prevaricar depois de Salomão, e o rei Josias, os acadêmicos dizem que não é verdade, não foi assim, são 3 autores, né? Moisés não escreveu o Deuteronômio, escreveu o livro do Gênesis, Êxodo. Os acadêmicos já dizem que o Levítico foi um sacerdote que escreveu, mas se é o próprio Moisés que escreveu Gênesis e Êxodo, aí ele se contradiz, ou alguém depois meteu a mão e aí fez essas modificações todas, que a gente vai, vamos dizer assim, ser tolerante, porque é aquela história da rocha com um filete de ouro no centro, e a gente tem que encontrar esse filete de ouro. Então, a gente estava em Daniel e Ezequiel. Então, Deus permitiu ao povo judeu receber uma desgraça de pessoa, que é Esdras. Então, no livro de Esdras, então, que já vimos aqui, que ele enrolou tanto as coisas, mudou tanto a ordem dos acontecimentos, a ordem cronológica, e mudou tanto os fatos que ninguém sabe quando foi que ele viveu. Embora a história tenha cronologicamente a lista dos monarcas do Império Persa. Está aqui, ó. Onde está o meu dedo aqui, tá vendo? Ó? Aqui está. Então, numa dessas épocas ele viveu. E ele escreveu o livro de Esdras, que incluiu de Neemias, depois dividiu em Esdras 1 e 2, depois fez Esdras e Neemias, depois escreveu Esdras 3 e fez um rolo danado. E esse cara se apresenta ao rei, era isso que eu ia dizer para vocês. Ele vai até o rei e se apresenta, porque Ezequiel disse que o povo judeu estava pecando demais e que não sabia se na verdade iria mantê-los livres, que Ciro já tinha dado a ordem de libertação. Então, essa não podia ser revogada, né? A palavra do rei não volte atrás, estava escrita. Mas Deus não se compromete a manter essa liberdade dos judeus, porque eles continuam prevaricando. Ezequiel recebe de Deus o privilégio, Deus diz: filho do homem, vem aqui, e com a mão abre uma brecha no templo, e diz: passa, entra e veja o que os sacerdotes estão fazendo, os meus sacerdotes. E Ezequiel entra, e entra exatamente na sala onde as rainhas, as princesas moabitas e tal, que herdava desde lá Salomão, estão lá no maior bacanal com os sacerdotes, adorando Astarteia, adorando Baal, e Ezequiel fica horrorizado e diz: Senhor, Senhor, essa nação não merece a tua compaixão. Então Esdras vai se aproveitar disso e vai apresentar esses fatos do profeta Ezequiel como sendo a abominação que ele foi incumbido por Deus de extirpar. Ele se autoproclama profeta, ele se autoproclama líder, ele oblitera, ele coloca nas sombras os descendentes de Joaquim, que são Salatiel e Zorobabel, acho que nessa ordem, Salatiel é o pai, e são Josedeque e Josuá, os sumos sacerdotes, são Josedeque, pai, que morre no exílio, e Josuá, que volta a Jerusalém depois do decreto de Ciro. Então havia a descendência de Sadoc, ali, como sumo sacerdote, né? Josedeque dura pouco, Josuá volta junto com Zorobabel e vão reconstruir o templo de Jerusalém e os muros de Jerusalém, mas Esdras quer aparecer, Esdras quer esse lugar, ele quer a chefia, então ele faz tudo para não se perceber, né, quais são os descendentes de Joaquim, porque havia muitos príncipes que foram trazidos de Jerusalém cativos, e a Bíblia diz que Ezequiel e Daniel foram trazidos cativos, e eu estava contando a história de Susana, em que Daniel, vindo do campo, quando vem aquela porção de gente com a mulher agarrada pelos cabelos, ele levanta o braço e todo mundo para, o que é incomum.
porque um jovem com 16 anos não tinha autoridade, portanto, só aos 28 anos o judeu era considerado maioridade. Eles iam apedrejar Susana por adultério. E Daniel é revestido pelo Espírito Santo neste momento, e ele então faz lá alguma coisa que leia um livro está no livro de Daniel, o episódio de Susana, que os protestantes não aceitam, os judeus não aceitam, mas é lindíssimo como ele prova a inocência dessa moça, dessa senhora casada, fiel, e que, acusada injustamente pelos anciãos do Sinédrio, ela seria apedrejada. Então, vamos mostrar como Esdras se apresenta a Ciro. Ele vai até Ciro e diz assim: estes inscritos genealogicamente são os chefes de família. Artaxerxes, assim apresentados Artaxerxes, rei da Babilônia. Não, não é aqui. Não é aqui onde ele se apresenta, não é aqui. Eita, eu já estou no final do tempo e não tenho mais tempo para isso. Como é que ele se apresenta? Como é que Esdras se apresenta? Depois destas coisas, capítulo 7, no reinado de Artaxerxes, ninguém sabe de quem, daqueles reis da Pérsia ele está falando. Esse Artaxerxes foi procurado e não encontrado ali naquela lista. Rei da Pérsia. Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elquias, filho de Salum, filho de Sadoc. Aqui eles colocam como descendente de Sadoc, da ordem de Melquisedeque, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Boqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, que é filho de Arão e sacerdote-chefe. Esdras, portanto, recebeu do rei a ordem de partir de partida da Babilônia. Olha, isso é quanto os títulos que ele mostrou que tinha ao rei da Babilônia. Filho de Sadoc, ele era sadoquita. Ele juntou aí, ele fez uma genealogia maravilhosa, magnífica, o canalha. Mas é aquela história, né? Deus suscitou dois profetas grandes, Esdras, Ezequiel e Daniel, e suscitou esse patife que vai desfazer tudo que Josias fez, que foi restaurar o que Moisés tinha feito, para que o povo voltasse a cumprir a sua missão, conquistar a terra e dividi-la, conforme está no livro de Ezequiel, simbolicamente, entre as 12 tribos de Israel. Lerei isso para vocês, essa divisão simbólica, a visão dos querubins, a visão do templo, do novo templo, e a esperança de Jerusalém voltar a se converter ao Deus verdadeiro. Isso é o principal do livro de Ezequiel, né? E um santo, e Daniel, que junto, acho que um pouco antes dele, mas o conheceu. Então esses dois santos homens, profetas do Deus Altíssimo, estão convivendo, mas não sabem que logo depois deles virá um patife chamado Esdras, que vai tentar tomar a chefia do povo para fazer o que ele acha que deve fazer. E ainda não é nesse vídeo que eu vou dizer o que ele vai fazer, né? Na verdade, é a criação do sionismo. Mas vamos dizer isso no outro vídeo. Nesse aqui nós ficamos aqui aos 53 minutos. Então, ainda falaremos sobre Esdras, Ezequiel e Daniel. Essa tríade vai ser a solução para que nós compreendamos o que está acontecendo hoje, que eu já mostrei no vídeo anterior, né? O rabinato continua. Os rabinos continuam. Karl Marx era um rabino e ninguém sabia. Stefan Zweig, escritor russo, era um rabino e ninguém sabia. Bergson, filósofo recente, famoso, era um rabino judeu e ninguém sabia. Querem que eu diga mais? Paul Singer era um rabino e ninguém sabia, e vai por aí afora. Então o rabinato continua
quer dizer, o Talmud continua sendo acrescentado, continua sendo atualizado, como os nossos papas, através dos decretos e concílios, continuam atualizando a doutrina dos apóstolos, assim também o rabinato é uma instituição que continua se atualizando para que a Constituição Internacional dos Judeus continue sempre atual, né, moderna e sob a tutela do seu rei universal, o exilarca, que nós mostramos segundo um dos livros que é usado nas escolas judaicas, História dos Judeus, de Isaac Isaacson. Eu mostrei para vocês, né, em determinado momento, acho que já guardei. Não guardei não. Então, aqui, ó. Então, tudo isso eles estudam nas escolas deles. Mas o melhor está naquele livrinho velhinho, composto em 1948, ano em que foi fundado oficialmente o Estado Sionista de Israel. Então, tudo vai começar lá em Esdras, a obra dele vai ser fecunda, e ele vai fazer o exilarcado, quer dizer, os reis de Israel, que vão reinar depois do cativeiro, são meros joguetes, porque Esdras vai indicar quem é o exilarca. Ele vai convocar uma assembleia chamada a Grande Assembleia, a Grande Sinagoga. A Grande Sinagoga é, na verdade, o conselho dos judeus no mundo inteiro. E acho que eu sei quem no Brasil faz parte dele. E são governados por um homem chamado Exilarca, o rei dos judeus. E a constituição deles é o Talmud, a Bíblia para eles não serve para nada. Eles são ateus, conforme declarações do rabino Israel Davidson Weiss. Então, assim, o trigo misturado com o joio, Ezequiel, Daniel, vivendo na Babilônia junto com Esdras, é uma grande aventura que eu terei que deslindar aos poucos para que vocês compreendam como nós caímos nessa pandemia, tudo programado pelo rei do mundo para enfraquecer as nações. Não sei se ele vai mostrar a cara agora ou ainda tem coisa pior no futuro, né? O pastor evangélico que faz o vídeo Evidências, Rodrigo Silva, diz que está com medo do que pode vir no futuro depois disso. Medo eu não tenho, não. Mas eu sei que coisa boa não é, porque ele está no comando, o exilarca, o rei no exílio, da grande sinagoga. Então, os reis que reinaram em Jerusalém, né, como descendentes de Roboão, Joaquim, Zorobabel, até Zorobabel ainda foram, mas aí quando Zorobabel terminou o seu reinado, Esdras já tinha nomeado o exilarca, o rei do exílio, ao qual iam obedecer a grande sinagoga, que eu vou ler para vocês em um livro de judeus, um livro escrito por judeus. Bernard Casper é o autor do livrinho, que vai dizer a obra de Esdras no cativeiro babilônico, como foi que ele fez para poder criar o sionismo internacional. Está aqui, já tudo marcadinho direitinho, então não sou eu que vou dizer, vou apenas ler. Até a próxima, se Deus quiser. Vejam o vídeo, deem o seu like e inscrevam-se no canal, se quiserem. A mãozinha, o gostei, também é interessante. Até a próxima.